Olá, está no ar o Jornal da Câmara. 6 jornalistas convocados para depor na CPI da invasão do Legislativo Municipal não compareceram à reunião desta semana. Para a próxima quinta-feira, está marcada a oitiva do presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr. Thiago Duarte. Na penúltima reunião da comissão em 2013, o vereador Walter Nagelstein solicitou o reencaminhamento do pedido de processo administrativo contra uma funcionária da Câmara Municipal. De acordo com o parlamentar, a solicitação foi apresentada à presidência do Legislativo antes da instalação da CPI. Nagelstein criticou a Procuradoria da Casa, que apontou ilegalidades na sindicância. O presidente alegou que não poderia obrigar nenhum servidor a ser sindicante, e aí há um equívoco. O presidente deve de ofício designar qualquer servidor. Não precisa o sindicante também não é um inquisitor. Ele não deve dizer que o servidor A ou B, a prioristicamente, é culpado disso ou daquilo. O que ele deve fazer é receber a peça, se apropriar das alegações que ali são feitas e deve perguntar ao servidor se aquilo é verdade. O presidente da CPI, vereador Reginaldo Pujol, confirmou a oitiva do presidente da Casa Legislativa na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. O depoimento do vereador Dr. Thiago Duarte é aguardado pelos parlamentares desde o início da CPI, instalada em setembro. Na opinião de grande parte da comissão, acredito até que majoritária, o depoimento do Dr. Thiago deveria ter sido o primeiro e não o último do ano. Eu estou acentuando bem o último do ano, porque alguns entendem que a CPI deve, pelo menos na parte de oitiva desse depoimento, encerrar os seus trabalhos agora dia 19, entregando todo o acervo levantado durante os depoimentos para serem considerados pelo relator. Os vereadores aprovaram o projeto que inclui a Lei Maria da Penha no currículo escolar da Rede Municipal de Porto Alegre. A legislação vai ser acrescentada no conteúdo ensinado aos alunos dos ensinos fundamental e médio. O projeto é de autoria da vereadora Jussara Coni. Ele altera a legislação que institui o ensino dos direitos humanos no currículo escolar da Rede Municipal de Porto Alegre. O documento faz com que a Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, passe a ser mais um dos conteúdos ensinados aos alunos dos ensinos fundamental e médio. Para a autora da proposta, esta é uma forma de educar sobre a igualdade entre homens e mulheres. A educação é uma forma estratégica de mudar as relações numa sociedade, né? Então, ao incluir no módulo de direitos humanos a Lei Maria da Penha, nós estaremos fomentando na escola e para além da escola uma outra forma de ver as relações igualitárias, que têm que ser igualitárias. Nós não podemos mais admitir o silêncio, que é cúmplice da violência. Nós também não podemos mais admitir que as crianças não tenham a oportunidade, né, de, inclusive, serem veículos de transformação, porque elas são. Os vereadores ainda aprovaram a constituição de 3 frentes parlamentares na Câmara Municipal. Por proposição do vereador delegado Cleiton, do PDT, será criada a Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva do Carnaval em Porto Alegre. Segundo o parlamentar, as festividades de fevereiro são responsáveis por gerar emprego e renda para milhares de famílias. O estudo dos aspectos econômicos, carências e perspectivas das comemorações tem como objetivo garantir o crescimento das entidades e agremiações que realizam a festa. Por proposição da vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB, também foi aprovada a Frente Parlamentar para analisar e desenvolver estudos de conscientização contra os maus tratos aos animais. Proposta pelo vereador Mauro Pinheiro, do PT, ainda foi aprovada a reativação da Frente Parlamentar em defesa da micro, pequena e média empresa. A presidência do Legislativo recebeu representantes do BRIC da Redenção. Em pauta, a realização do Brechocão, evento promovido pela Secretaria Especial dos Direitos dos Animais. Para os expositores, não há mais espaço no parque para a inserção de novos eventos aos domingos.
A associação foi recebida pelo vereador Dr. Tiago Duarte, parlamentares que integram as comissões de Meio Ambiente e de Direitos Humanos e representantes da Prefeitura. De acordo com os expositores, a iniciativa da seda atrapalha as vendas do brick. A insatisfação dos artesãos já havia sido manifestada no início da semana na Câmara Municipal. No Brick da Redenção ninguém é contra, né? A causa dos animais. Acontece que assim, ó, a falta de diálogo, a falta de discussão e querer impor assim, através de um canetaço, algo que é incompreensível num espaço que comporta num domingo entre 60 e 80 mil pessoas, que já está quase que totalmente degradado. Criar mais um evento em cima, né, para degradar muito mais ainda. Após ser comunicada sobre o descontentamento do grupo, a secretaria transferiu o evento para a área em frente ao auditório Araújo Viana. Os artesãos comemoraram a mudança e aproveitaram o encontro para solicitar outros regramentos para a utilização do Parque Farroupilha. O presidente da Câmara Municipal garantiu que o assunto voltará a ser discutido em 2014 pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo. Nesta semana, o planejamento familiar foi tema de um seminário na Câmara Municipal. O primeiro fórum realizado sobre o tema em Porto Alegre reuniu especialistas das áreas médica e jurídica. Além dos debates, os participantes formalizaram uma carta compromisso para nortear as próximas ações na capital. Experiências e desafios para o planejamento familiar foi o tema do segundo painel do evento, realizado no plenário Ana Terra. O coordenador do Centro de Pesquisa do Câncer da Mulher do Hospital de Clínicas destacou a importância de investir na proteção, prevenção e manutenção da saúde. Segundo o médico Paulo Naldi, o câncer de colo de útero é mais um grave problema enfrentado pela população feminina. Já o médico Marcelino Poli apresentou as repercussões do planejamento familiar na saúde das pessoas, da família e da sociedade. Entre os benefícios de investir na gravidez consciente, o professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da PUC apontou a redução da mortalidade infantil e a desaceleração do crescimento populacional. Em função de que as idades em que as mulheres engravidam são mais adequadas, o número de filhos é mais adequado, a gravidez é de menor risco e o espaçamento entre as gestações proporciona que as crianças se desenvolvam com mais atenção dos pais e com melhor saúde e com melhor escolaridade, e a escolaridade está relacionada ao estado de saúde. O ginecologista Marcelo Matias destacou o desafio jurídico de garantir o funcionamento do Centro Integrado de Planejamento Familiar em Porto Alegre. O médico do Hospital Presidente Vargas apontou detalhes do projeto aprovado em 2008, mas não executado pelo governo municipal. A gente precisa implementá-lo na sua totalidade para que ele possa fazer aquilo que a lei pressupôs que ele viria fazer para Porto Alegre. Nós estamos tratando de um assunto que deve ser, no meu entender, uma política pública e não apenas a criação de um centro. E ele tem o seu embrião. Nós temos pessoas lá dedicadas que trabalham, que fazem a sua função, mas ele ainda não foi implementado na sua totalidade, seja do ponto de vista de estrutura, seja do ponto de vista da sua capacidade total de atendimento. Necessidade, sem dúvida alguma, a cidade tem. Paulo de Souza lembrou que o planejamento familiar está previsto na Constituição Federal como direito do cidadão. Mas, conforme o diretor do Instituto de Bioética da PUC, processos contraceptivos irreversíveis, como a esterilização, só podem ser realizados após orientação prévia com os pacientes. O advogado Márcio Muniz também defendeu a autonomia do ser humano em um Estado democrático de direito. Especialista em bioética, ele afirmou que a falta de acesso à informação dificulta a vigência de políticas públicas voltadas ao controle de natalidade. São questões éticas e jurídicas, né? Principalmente com relação ao confronto do interesse do Estado, né, de promover esse controle populacional, né? Em contraposição, do outro lado, nós temos o interesse do cidadão, né, em realmente administrar a sua vida de forma correta, e para isso ele deve ser informado e para isso ele deve ter autonomia e liberdade para, digamos assim, estabelecer o que é o seu planejamento familiar.
O terceiro painel do fórum propôs uma discussão sobre como fazer acontecer. Na mesa, coordenada pelo médico Arthur Seabra, do Hospital Porto Alegre, debateram a presidente da Associação Brasileira em Defesa dos Usuários de Sistemas de Saúde, Terezinha Borges, o presidente da Associação Brasil Sem Grades, Fernando Oderich, e o presidente da ONG Poço, Nelson dos Santos. Ao final do fórum, os participantes apresentaram uma carta-compromisso para garantir a continuidade do processo, através de ações práticas nas comunidades. O movimento social tem que levar algumas ações efetivas, esclarecendo primeiro, orientando, educando a sociedade, principalmente o jovem, a jovem adolescente, os riscos e a importância de ter informações adequadas para ter uma família, né, prazerosa, amorosa, uma família que a gente quer, né, que o filho venha para somar e não para criar problemas. Então, acho que o planejamento familiar tem essa missão e nós temos a obrigação de ser atores do fazer acontecer. O fórum foi programado pelo grupo de trabalho idealizado pelo presidente do Legislativo no início de 2013. O vereador Dr. Tiago Duarte reuniu representantes de diferentes áreas para discutir a ampliação de políticas públicas voltadas à prevenção da gravidez não planejada. No próximo ano, o trabalho será intensificado. Que a gente possa descentralizar essa discussão pela cidade e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, dar acesso às pessoas aos métodos contraceptivos, desde o mais simples, que hoje as pessoas muitas vezes têm, que é o anticoncepcional oral, mas também aos de maior efetividade e eficácia, que num primeiro momento pode significar um recurso maior, um investimento maior do poder público, como o implante, por exemplo. Mas é importante que o poder público faça esse investimento nas famílias, faça esse investimento na qualidade de vida em Porto Alegre. No quadro Momento Cidadão de hoje, você conhece mais sobre os projetos voltados aos pacientes do Hospital da Criança Conceição. As iniciativas têm como objetivo trabalhar os processos criativos dos internados, além de oferecer apoio aos familiares. O Hospital da Criança Conceição é a maior unidade pediátrica do sul do país que atende 100% pelo SUS. Com o objetivo de tornar menos difícil a passagem das crianças e dos adolescentes por esse local, o hospital oferece diferentes trabalhos de recreação terapêutica e auxílio aos pais dos internados. E é sobre essas atividades que nós iremos falar no Momento Cidadão de hoje. A recreação terapêutica existe há cerca de 15 anos no Hospital da Criança Conceição. O espaço de ludoterapia foi criado com o objetivo de minimizar os estressores da internação hospitalar infantil. Os artigos científicos, a ciência mostra que não existe outra forma de você atender criança hoje em dia, se não for por esse método, né? Esse método assim, é o processo que ativa os processos que vivificam a criança, tiram ela daquele espectro da doença e ajuda muito na recuperação dela. A internação fica menor, ela se transforma num sujeito ativo, ela faz parte do tratamento dela, dá um sentido para a internação, porque ela desenvolve um projeto aqui. A recreação terapêutica do hospital conta com 25 voluntários. O local funciona de segunda a sexta-feira, durante a manhã e à tarde. O trabalho consiste em acompanhar as crianças quando chegam aqui e perguntar para elas a atividade que elas querem fazer. A gente dá várias opções e elas escolhem o que querem fazer. E aí a gente trabalha com eles todo o tempo. Então, dando atenção, brincadeiras, pinturas, jogos, né? Confecção de pulseirinhas escolares e essas coisas todas que principalmente as meninas gostam mais. Como eu me aposentei, eu procurei alguma coisa que eu me dedicasse que fosse um trabalho voluntário. E daí, acho que foi Deus que me trouxe para cá, porque isso aqui é ótimo. Tem aquele chavão assim que diz vai sair melhor do que quando entrou, e na realidade é isso que acontece aqui dentro, né? Além de tu se doar, tu dá carinho, tu dá amor, tu aconchega as crianças, porque na realidade o que eles querem? É carinho. O Hospital da Criança Conceição possui ainda outros projetos apoiadores da iniciativa. A gente podia citar hoje, assim, tem a ONG Viver de Rir, que é no sistema Doutores da Alegria, que eles fazem atendimentos aos pacientes internados. Tem a Associação Saúde e Criança Porto Alegre,
que é uma franquia social que atende os nossos pacientes no pós-alta, e tem a Casa de Acolhimento Apacentar, que é uma casa de apoio que abriga os familiares dos pacientes que vêm do interior do estado. O trabalho da saúde criança consiste na intervenção, uma intervenção na família das crianças que têm doenças crônicas e que vivem em situação de extrema miséria, né, e que por isso voltam ao ambiente hospitalar tantas vezes. A intervenção é feita na família que, uma vez fazendo esse trabalho de conscientização dos pais, das mães, das crianças que convivem com a criança que é doente, possam então se reestruturarem, ficam conosco por 2 anos e depois desse tempo, então, eles podem sofrer a alta, né? A criança sofre a alta, a família sofre a alta. A Casa Apacentar ela é fruto de um trabalho há 10 anos que a gente desenvolve em 7 hospitais aqui na capital, e o Grupo Hospitalar Conceição é mais um deles. Nessa relação com o Hospital Conceição, nós fomos percebendo a necessidade das pessoas que acompanham as crianças, e também nós atendemos o hospital adulto também aqui do Grupo Hospitalar Conceição, dos familiares que vêm tratar os seus filhos aqui do interior do estado, que são, na verdade, muitas vezes abandonados, jogados aqui na capital, em Porto Alegre. Isso nos sensibilizou muito, porque muitos deles dormiam em cadeiras, em bancos. Então nós conseguimos locar uma casa aqui perto e dar uma pensão completa. O trabalho lá na casa é coordenar, né? As pessoas, as acolhidas vão para lá, elas passam por mim, e lá dentro, então, o que a gente quer passar para eles é esse carinho, é esse amor. Eu sou um trabalhador do SUS, né? E o trabalhador do SUS eu acho que tem que estar engajado, sinceramente, em não só atender o paciente, mas pensar no paciente como um todo, né? Na sua família, nas ações sociais, no pós-alta. É muito gratificante. O Momento Cidadão de hoje fica por aqui. Na semana que vem, nós voltamos com mais uma iniciativa desenvolvida na capital gaúcha. Até lá! O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.